Para Deus inspirar, dar sempre uma palavra vinda do coração do Senhor e pela vida do pastor, pela esposa do pastor também. Ponha no seu coração orar sempre pelo pastor, porque ele é que nos conduz, né? Lógico, você tem que ler, tem que orar e tudo, mas é o pastor que pastoreia as ovelhas. Nós somos ovelhas, né? Eu não quero ser pastor, não. Trabalhou demais. Semana o pastor e ele foram para uma conferência, a convenção pagou uma conferência para a gente, foi um encontro de casais. E engraçado, porque ele falou que tem ovelha que morde. E eu fiquei levando um susto, tem ovelha que morde? Pastor, ovelha é mansa, mas tem ovelha que dá as mordidas, né? E eu falei assim, esse pastor está aí há 70 e tantos anos lá. Falei, então tem que aprender essas coisas, tem que tomar cuidado na hora que passa. Pastor, passa a mão com carinho na ovelha, para não dar mordida, né? Mas a palavra de Deus diz, né, e eu aprendi uma coisa tremenda, falou, diz que o pastor, né, ele conhece ovelhas, a ovelha conhece também a voz do pastor, não é assim? E foi bom o Ivan falar isso aí, porque é o seguinte, né, eu queria que vocês conhecessem mais do que minha voz, que vocês conhecessem mais o meu coração, né? Eu quero, em nome de Jesus, que nós possamos ser um corpo realmente no Cristo Jesus, porque nós somos um só, né? Nós somos, não existe a diferença aí, okay? A diferença está na missão que Deus deu. E você também tem uma missão, né? E o Senhor vai fazer com você aquilo que Ele tem que fazer com você. Você fica firme nisso e pega a bênção do Senhor e leva ela em frente, né? Parabéns às mulheres, estou feliz com esse coral, chorei já aqui quietinho ali, muito lindo, muito lindo. E ontem também as mulheres que trabalharam aí, os homens, alguns homens ajudaram aí, os homens estão agora trabalhando na cozinha que só, eles compraram uma máquina para fazer churrasco, que eles gastam mais tempo limpando do que preparando e fazendo churrasco. É uma coisa tremenda, mas está bonita, a máquina está ali e nós ficamos aqui. Foi um churrasco maravilhoso. Quem não veio, perdeu. Eu tenho que falar isso para você. Do próximo você vem, em nome de Jesus. E foi um momento de confraternização maravilhoso. E tinha muitos visitantes, umas 11 pessoas aqui que não eram da igreja, não são da igreja. Nós podemos conversar, falar sobre Jesus, testemunho. Fique ligado, fique atento, não deixe essas coisas passar, não, que isso é bom. Tá bom? Em nome de Jesus. Olha para quem está do seu lado, fala aí. Olha aí quem está do seu lado. Olha aí, fala assim, ó. Você, assim, infelizmente você tirou de mim o posto da pessoa mais bonita aqui nessa noite. Tirou, não é isso? Jesus, você tirou de mim o posto da pessoa mais bonita aqui nessa noite. Né? Amém, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Né? Irmãos, nós temos dado uma quantidade de mensagens da palavra de Deus e hoje nós vamos conversar sobre um chamado de separação à igreja. Um chamado de separação para a igreja. E eu não tenho pretensão nenhuma aqui, nesses poucos minutos, né, que o pastor às vezes passa aí até as 9 horas, até as 8 horas da noite, os 30 minutos que o pastor tem, 40 minutos, eu não tenho pretensão nenhuma de conseguir estudar essa carta, porque eu sei que o Marcos, eu sei que o Elias, eu sei que o D'Angelo, eu sei que o Neri, vocês conhecem o Robson, o Ivan, conhecem a carta de Coríntios, o Gesiel, a carta de Corinto. E é uma carta maravilhosa, nós vamos só conseguir passar um pouquinho aqui na superfície dela hoje, mas eu gostaria de conversar hoje sobre esse tema, que é um tema importante para os nossos dias, Marcos. Que é um tema chamado separação, que na verdade a palavra separação quer dizer santificação. Não é isso? Porque o santo, ele nada mais é do que uma pessoa o quê? Separada. Para quem? Para Deus. Né? Nós somos separados para Deus. Eu quero dizer para vocês o seguinte, às vezes nós esquecemos isso. Às vezes nós esquecemos isso. E por causa disso temos tantas aflições e passamos tantos problemas. Conta a história de um camarada, né? E o nome da história é o prego e o diabo. E o camarada queria comprar uma fazenda. E essa fazenda que ele queria, esse homem queria comprar essa fazenda de qualquer jeito, mas o diabo, né, isso não queria que ele comprasse aquela fazenda, e então aquele homem resolveu fazer um trato com o diabo. Falou, olha, eu compro essa fazenda e eu te dou o que você quiser. E o diabo falou o seguinte, olha, eu não quero nada. A única coisa que eu quero dentro dessa casa aqui é deixar um prego pendurado na parede. Posso? Né? E, pareceu simples, né, Gisele? Não pediu alma, não pediu vida, não pediu só para deixar um prego pendurado na parede. E o homem falou, não, tá bom, deixa o prego aí. Né? A casa é minha, a fazenda é minha, e o prego ficou ali. E aquele homem então ficou feliz, começou a falar para todo mundo que ele tinha comprado, meio desconfiado, mas ele falou, bom, o prego está ali, o que você não pode fazer com o prego? E deixou aquele prego ali e falou, olha, vamos deixar para aí mesmo. E passou um tempo, falou com todo mundo, seus amigos, que ele tinha aquela fazenda nova, e convidou uma porção de gente para ir comer na casa dele. A
vizinhança toda, né? Todos os parentes, todos os amigos, todo mundo que morava naquela cidade, convidou para ir lá comer na casa dele. E aquele povo começou a chegar ali, e começou a fazer aquela sala bonita, e aquele homem tinha feito aquela montoeira de prato, de comida, de arrumação, mais bonito que a gente faz aqui no dia de sábado, ou naquele dia das festas aqui, né? Aquelas festas bonitas, aquela coisa bem bonitona, de repente chega o diabo, com um pedaço de carniça, foi lá e pendurou no prego. O homem ficou zangado, aquela carniça fedorenta, começou todo mundo a sair, todo mundo correr, e o diabo lá botou a carniça, e o dono perguntou assim: por que você vai botar essa carniça aí? Lembra do nosso trato? Nosso trato foi que o prego é meu, eu penduro nele, eu faço o que eu quero com ele. E aí o homem ficou meio parado assim, meio lembrando tudo que ele tinha falado. Aí o diabo falou: mas quer saber de uma coisa? Vou falar para você o seguinte: o prego é meu, e essa não foi a primeira nem a última vez que eu vou voltar. Eu vou continuar vindo aqui e fazendo com esse prego o que eu bem quiser. Esse é o problema, irmãos, quando nós não nos dedicamos à santificação e deixamos o prego do diabo nas nossas vidas sem entender. Quando ele vem, põe carniça, e a carniça fede, e as pessoas não querem estar perto de nós, sabe por quê? Porque carniça é cheia de morto, e ninguém quer estar perto de gente morta, quer estar perto de gente viva. E nós somos crentes no Senhor Jesus, separados para viver uma vida nova, uma vida sadia, uma vida cheirosa, e a nossa vida tem que exalar o perfume de Cristo. É isso que a Bíblia nos diz, né? E nós não podemos dar lugar para o diabo, como diz Efésios 4:27. Amém, irmãos? Amém. Não podemos dar lugar para o diabo. E a maneira de não dar lugar para o diabo é santificando, é nos separando para o Senhor. Amém? 1 Coríntios capítulo 1, versos que vão do verso 1 até o verso 9. Você pode acompanhar comigo, quem tem a Bíblia, abre a Bíblia, quem não tem, né, está aqui comigo, aqui, olhando ali também. 1 Coríntios capítulo 1, versos que vão do verso 1 até o verso 9. O texto diz assim: Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo. Porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento, como o testemunho de Cristo foi mesmo confirmado entre vós, de maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual vos confirmará também até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Deus, nós te damos graça por essa palavra maravilhosa. Senhor, eu te dou graça, Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós de maneira tremenda. E eu te peço, Deus, que nessa noite, Deus querido, o Senhor já está aqui. E, ó Pai querido, a verdade, Deus querido, que o que eu pude sentir aqui na hora que nós estávamos cantando, na hora que a gente está agora aqui louvando a Ti, Deus querido. Ó Pai, a gente pode sentir que do céu o Senhor parou tudo e falou com os anjos: olha aqui, escuta, a Igreja Batista de Tampa, a Igreja Batista da Paz em Tampa está cantando, está louvando, está me adorando, escuta o que eles estão fazendo. E, Deus, em nome de Jesus eu te peço, Deus, que nós como igreja sejamos realmente uma igreja forte, uma igreja que possa mover os céus, ó Pai querido, através, ó Pai, da salvação de almas, e uma igreja que possa mover a terra, através, ó Pai, do nosso testemunho e da nossa vida. Eu te dou graça, Deus querido, porque o Senhor nos achou, e o Senhor nos amou, e o Senhor nos separou para a santificação, em nome de Jesus. Amém. Amém. Como eu sempre digo, esse é um texto tremendo da palavra de Deus, e para mim o texto é uma tremenda palavra de Deus ainda, mais do que tudo, porque se você olhar esses versículos aí, pastor Hélio, do 1 ao 9, Paulo em todos eles menciona o nome do Senhor Jesus Cristo. No versículo 5, só que ele diz nele, mas em todo nele Jesus, mas ele cita o nome Jesus Cristo em cada um desses versículos. E a Bíblia diz que ele deixou outro nome acima desse nome. Não há outro nome. O nome de Jesus é o nome que abre, é o nome que por ele nós
podemos celebrar as vitórias que Ele quer que nós celebremos. Mas nessa noite, irmãos, eu gostaria de estudar um pouco sobre aquilo que estava acontecendo na igreja em Corinto, aquilo que está acontecendo na Igreja Batista da Paz em Tampa, na Igreja do Senhor em Tampa, na Igreja do Senhor nesse mundo. Esse texto, ele é tremendo porque ele mostra para a gente a realidade da igreja, e ele mostra para a gente aquilo que estava no coração de Paulo e aquilo que estava no coração da igreja. Eu creio, irmão, que um dos maiores problemas da igreja hoje, um dos maiores problemas da igreja no nosso mundo de hoje, é a secularização da vida cristã. Esse é o maior problema nosso. Secularizamos a nossa vida cristã. Esse é um tema que acontecia lá em Corinto, e é um tema que acontece hoje no nosso mundo. Nós queremos às vezes o melhor dos dois mundos. O que tem de bom no mundo, o que tem de bom na igreja, e eu quero fazer aquele jeitinho brasileiro, né? Como se tudo fosse dar certo e vai dando certo por assim mesmo. Para você poder entender um pouquinho, essa cidade, a cidade de Corinto, era uma cidade que estava não muito longe de Atenas. Não muito longe de Atenas. E era uma cidade que ela estava localizada ali entre dois mares, o mar Egeu e o mar Jônico, ou Adriático. É uma ponta, assim, como se fosse, né, uma península meia torta, assim, da Grécia, mas ali, e o mar, na verdade, contorna toda aquela baía, que é enorme, mas essa cidade, ela estava numa posição bem boa, bem tranquila, porque onde a cidade estava, aquela parte do mar, ela é pequena, a areia é pequena, e na verdade, fica uma parte que, em vez de dar a volta com o barco, eles podem simplesmente parar aqui e atravessar para o outro lado e continuar no mar. Então eles não tinham que passar pelas tempestades. Essa cidade tinha 2 portos. Esses portos eram bastante movimentados. Um deles chamava Sencreia, o outro chamava Lanceão. E eram 2 portos grandes, tremendos que estavam ali. E o povo, na verdade, chegava naquele porto, descia o barco. Às vezes o barco ele era carregado, o navio era literalmente carregado sobre a areia, sobre aquela plataforma ali, que eles botaram de pedra, e ele passava para o outro porto, e do outro porto ele continuava o mar. É como aqui na Baía de Tampa, ao invés de a gente descer Tampa todinha para ir lá embaixo em São Pete, é como se tivesse um jeito de passar direto ali para Clearwater, direto para um porto lá de cá, um porto lá de lá, no Golfo do México. Então não tinha que dar essa volta, irmão. Então eles faziam isso. É tremenda essa cidade. Era uma cidade com um centro cultural muito grande, que tinha pessoas de toda parte do mundo. Elas passavam por ali. Essa cidade era uma cidade bastante desportiva. Fora as Olimpíadas que aconteciam lá, não é isso? Na cidade de Atenas, ali nessa cidade de Corinto tinha os Jogos Istmitos. E eles eram jogos tão famosos que todo mundo corria para lá também. Fora isso, nessa cidade existiam muitos templos. Muitos templos. Um desses templos, né, isso, era para o deus Apolo. Na verdade, em Corinto estavam as maiores estátuas e os monumentos mais principais do deus Apolo. E o deus Apolo, como vocês conhecem, é aquele deus que ele dá o quê? Ele dá uma atenção especial para a beleza do homem. É o deus voltado para a beleza do homem, não homem e mulher, homem genérico, mas homem mesmo, homem. E por causa disso, essa cidade era uma cidade que estava envolvida muito com o homossexualismo. Porque os jovens eram levados a se adorarem eles mesmos, e daí então, muitos deles se tornavam homossexuais. Essa cidade também tinha um outro templo, não é isso? Que era o templo da deusa Afrodite. E a Afrodite, o templo estava mais ou menos lá na Acrópole, lá em cima, mais ou menos 500 metros, um morro que tinha lá de altura, e lá em cima tinha um templo a ela. E esse templo era interessante, porque o templo da Afrodite era a deusa do sexo. E ali naquele templo existiam, às vezes no ano, mais de 1000 sacerdotisas de Afrodite. As sacerdotisas do diabo, do capeta mesmo. Porque o que elas faziam ali era um sexo com os homens que subiam ali, e era a maneira deles agradarem os deuses dos gregos através do sexo com aquelas mulheres. Então elas eram consideradas, não é isso? Aquelas sacerdotisas de Afrodite. E elas estavam ali separadas para receber aqueles homens que iam ali, e aqueles homens iam ali, e eles não praticavam o sexo, achando assim que eles estavam então tendo seus pecados perdoados. Eram as chamadas prostitutas culturais. E como isso não bastasse, quando caía a noite, porque durante o dia elas estavam lá naquele pega-pega, né, no templo, mas quando chegava a noite, elas desciam para a cidade, Tony, e iam ser prostitutas nos 2 portos, com os marinheiros e com os turistas que estavam naquela cidade. Está dando para ver que é mais ou menos parecido com Tampa? Porque, irmãos, eu viajei muito nos Estados Unidos e está difícil de encontrar uma cidade como Tampa que tem tanta loja de orgia, tanta loja de prostituição nas principais cidades, nas principais localidades até da cidade.
Eu falei com os irmãos, outro dia eu estava indo para Breno, dirigindo ali pela 60, e eu fiquei assim, atordoado e atemorizado. Eu falei com ela, que a Erika não entendia muito o que estava acontecendo, aí até que ela voltou a entender, porque estava ali numa daquelas lojas ali de sexo, né, ou naqueles lugares que elas dançam e fazem ali, estava ali, né, venha ver Amy Fisher. Amy Fisher foi aquela mulher lá em Nova York que deu um tiro na cabeça da esposa do Joe Barafilco, não é Barafilco, o negócio assim o nome do cara. E ela deu um tiro e a bala ficou lá na cabeça da mulher por muito tempo. E ela foi presa e hoje ela é artista, dançando aí nesses gogo-girls ou gogo-boys, o que seja aí da vida. E estava ali em Tampa, venha ver Amy Fisher. O povo vai para ver uma mulher que tentou matar a outra. Tampa não é muito diferente de Corinto, não, irmãos. Não é não. Eu estou dando esse ponto de fundo para nós entenderem que Paulo escreveu essa carta à cidade de Corinto, mas ela podia ser muito bem escrita a nós, e na verdade no versículo 2 ele diz a todos os santos espalhados pelo mundo que pregam e proclamam o nome do Senhor Jesus. Ele está falando para a cidade de Corinto, mas é um texto atual. Aquela cidade, ela estava completamente oprimida, aquela cidade, ela estava no pecado, aquela cidade, não é isso? Ela tinha muitas coisas que não agradavam a Deus. Ela tinha um problema, não é isso? Da prostituição, do homossexualismo, da falta de caráter. Aquela cidade era uma cidade completamente, em outras palavras, entregue ao demônio, entregue a Satanás. Mas senhora, era uma cidade tão complicada e devassa, que na verdade, né, os romanos, no ano 146 a.C., eles foram ali e destruíram a cidade todinha. Não só destruíram a cidade, mas pegaram todos os habitantes daquela cidade e venderam eles como escravos. Quem morava em Corinto se tornou escravo. Foi ser escravo. Mas no ano 46, César Augusto volta e reabre aquela cidade. E ele começa então a fazer uma grande ação naquela área, e é a área chamada de Acaia, e naquela área de Acaia ele põe um procônsul, e aquela cidade volta novamente a florescer e a crescer, principalmente por causa daquele porto que ali estava. E aquele porto era a entrada de tudo que acontecia ali. E Paulo vai para aquela cidade, logo depois de ele ter passado por Atenas. Lembra que ele passa em Atenas, ele diz, né? Esse Deus que vocês procuram, o Deus desconhecido, esse é o Deus que eu estou pregando. E depois que ele passa por ali, ele vai então agora para Corinto. E ele chega em Corinto, ele encontra dois judeus que tinham sido expulsos da Itália, de Roma. Roma tinha expulsado alguns judeus de lá, e eles estavam ali em Corinto agora. E ele chega ali, e ele logo então começa a fazer amizade. Paulo passa ali mais ou menos 18 meses na cidade de Corinto. E no capítulo 18 de Atos, né, não de Coríntios, mas no capítulo 18 de Atos, você consegue ler um pouquinho dessa história do que acontece aí em Corinto. Paulo chega aí e começa a pregar a palavra de Deus, e segundo o texto alguns não aceitam, e ele começa a pregar ali na sinagoga, e alguns não querem mais, porque onde tinha judeu era onde ele pregava, e como os judeus mesmo não querem, Paulo literalmente sai da sinagoga e tem uma casa do lado da sinagoga de um cara que não é judeu e ele aceita Jesus. E Paulo abre a igreja do lado da sinagoga. Então os judeus, quando iam para a sinagoga, viram que Paulo estava ali. Então ele começou, e inclusive o chefe da sinagoga foi ganhado para Cristo por Paulo. Esse é o pano de fundo dessa cidade, que estava numa atrocidade tremenda, numa luta tremenda contra as coisas do bem e a coisa do mal. E é exatamente nessa cidade onde o evangelho começa a florescer e as pessoas começam a aceitar Jesus como Salvador. É uma cidade tão complicada, irmãos, que na igreja, quando Paulo escreve mais tarde, na igreja tinha um caso de incesto. A igreja. Fora tudo mais que acontecia ali naquela cidade. Porque o povo que vinha para aceitar Jesus, eles vinham tão acostumados com a briga e com a confusão que tinha na cidade, que traziam para dentro da igreja aquilo que eles tinham aprendido lá fora. Aquela bagunça, aquela falta de entendimento. Na cidade de Corinto, Paulo vai falar depois que o quê? Que quando eles faziam a ceia, os ricos comiam e bebiam muito vinho, mas os pobres não. Porque existia um partidarismo, uma divisão dentro da igreja. E tudo isso, irmãos, é onde o pastor quer chegar nessa noite. Porque a igreja não entendia o ato da santificação, da separação, das primeiras coisas primeiros, de querer buscar a Deus em primeiro lugar, para que todas as outras coisas sejam acrescentadas às nossas vidas. E nessa noite eu gostaria de conversar com vocês sobre dois assuntos dessa separação. E
a primeira que eu queria falar é o seguinte: a separação, o chamado que Deus tem de separação para a igreja, a separação é um caso de posição. A separação é uma posição, pastor Léo. Eu me decido que vou separar. Você se decidiu casar com a sua esposa. Você decidiu namorar com a sua namorada. Você decidiu trabalhar ou estudar em tal lugar. Você decidiu fazer alguma coisa, alguma profissão. Ou seja, a separação também é uma posição que você tem que tomar. E essa posição é tremenda, porque essa posição de separação, você consegue ela quando você entende que Jesus Cristo é o único que pode tirar do lamaçal dos pecados que vocês encontram. E quando você toma a posição de estar ao lado de Jesus, essa posição te dá então o entendimento da primeira separação para Jesus. Paulo escreve a primeira carta aos Romanos, e quando ele escreve essa carta a Corinto, ele escreve essa carta, mas ele diz no capítulo 5, versículo 9, que ele já tinha escrito uma outra carta. E depois, em 2 aos Coríntios, ele diz também de uma outra carta que ele escreveu entre a primeira e a segunda, que foi uma carta brigando com a igreja, porque a igreja não estava aceitando muito o seu apostolado. E na verdade, Paulo escreve essa igreja 4 vezes. 4 vezes. E eu acho que nesses textos aqui, que nós só temos duas, a primeira e a segunda dos Coríntios, mas nessas duas cartas de 1 e 2 Coríntios, irmãos, se nós lêssemos e praticássemos, nós seríamos a igreja ideal segundo os olhos do Senhor Jesus. Porque tudo que a gente precisa aprender e entender de igreja está aqui, em 1 e 2 Coríntios. Porque a igreja tinha muito problema, muita rebeldia, muita falta de separação para o Senhor. E é interessante, irmãos, que muitos de nós estamos também vivendo uma vida assim, uma vida sem tomarmos posição. Tinha lá no Brasil um programa há muito tempo atrás, que hoje o Jô Soares não brinca mais com esses programas, isso é da minha época, vocês não vão lembrar, eu não lembro mais o nome do camarada, mas era um camarada que ele sempre pedia a opinião de alguém, né? E ele falou assim: o que você acha? E o cara falou assim: eu acho que é bom. Eu também acho que é bom. Aí o camarada fala para mim: o que você acha? O que você acha? Não, eu acho que é bom, mas pode ser ruim. Eu também acho que pode ser ruim. E ele mudava de opinião o tempo todo. Era um cara sem caráter, sem entendimento daquilo que ele tinha que fazer. Porque tudo que um achava, ele achava. Irmãos, nas nossas igrejas, nós estamos assim também. Nós não estamos tendo uma posição, um caráter voltado para aquilo que o Senhor Jesus quer. E por causa da nossa falta de posição, o Senhor, às vezes, não ouve a nossa oração. Ele continua ouvindo, mas algumas delas não são respondidas pelo Senhor, pela nossa falta de compromisso. E é interessante para mim, porque Paulo escreve a igreja 4 vezes. E mesmo assim, parece que não foi suficiente. Lá na avó, quando eu trabalhava no restaurante, um rapaz falava comigo, o dono do restaurante, falava: the more that you tell, the more that you sell. E eu falava, ele dizia: quanto mais você diz, mais você vende. Mas hoje, nos nossos dias, na área da tecnologia, nesse tempo de tecnologia, Tony, eu estou achando que quanto mais a gente fala, menos a pessoa capta. E Paulo não estava sentindo isso nessa vez. Porque ele falava, mostrava a realidade da igreja, mas a igreja não reagia àquilo que o Senhor queria que ela reagisse. Porque a igreja não tomava uma posição. Pegando uma coisa para você nessa noite: para nós tomarmos uma posição, é necessário que nós entendamos o que está acontecendo conosco. Em primeiro lugar, temos que entender que nós somos nascidos de novo. João 3, versículo 3 e 5 diz: Jesus respondeu e disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Disse então Nicodemos: como pode um homem nascer de novo sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Igreja Batista da Paz, Igreja da Paz em Tampa, se você não nascer de novo, você não tem posição diante do Senhor, você não pode ser santo diante do Senhor. Mas se você nasceu de novo, você tem que tomar uma posição de santidade e separação para Deus. Não só você é nascido de novo, como você é um regenerado. Segundo aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 17 diz: nova maneira de viver é ser regenerado. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Eu
Eu falei no começo da mensagem, né? Olha aí para o teu vizinho e diz para ele, né? Se não fosse por você, eu era a pessoa mais bonita aqui nessa noite, não é assim? Agora você tem coragem de olhar para quem está do seu lado e falar assim, olha, eu sou uma pessoa nascida de novo. Tudo em mim se fez novo. Não tem nada velho. Satanás não consegue colocar sardinha nenhuma, nem pedaço de ossada nenhuma, nem carniça nenhuma no prego que está no meu coração. A gente consegue falar isso? A gente realmente é regenerado, separado para o Senhor? Mas há também a ação de você tomar uma posição. Você toma uma posição quando você torna a ter uma nova maneira de pensar. Essa nova maneira de pensar, segundo Romanos capítulo 12, versos de 1 a 3, diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um de dentre vós, não é isso? Que não pense de si mesmo além do que convém. Não pense que você é mais do que você é. Antes pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Quantos de nós, irmãos, vamos para a igreja e às vezes achamos que somos melhor do que os outros, não é isso? Eu faço melhor, eu sou melhor, eu sei mais. Por que Deus está usando aquele e não está usando a mim? Às vezes a gente faz essas perguntas para Deus, né? Você, eu sei tanto, eu gasto tanto tempo contigo, por que você usa aquele e não usa a mim? Sabe o que a palavra de Deus diz? Ela é clara. Ela diz para você o seguinte: você está procurando algum orgulho, alguma honra pessoal, algum galardão? Esse galardão é dado para você na hora que as pessoas batem palma para você. Mas no céu, querido, você não vai ter nada. Porque é isso que a palavra de Deus diz. Busque o invisível. Busque a coroa no céu. Pare de querer aparecer. Pare de querer mostrar quem você não é. Porque quem você é, Deus sabe. Ele que sonda o coração sabe. E nessa noite ele está falando com você, igreja. É hora de nós procurarmos a santificação, a separação, deixarmos de fora a capa e sermos quem nós devemos ser realmente. Mostrar o coração. Mostrar o coração. Ontem eu estava em casa com Érica Érica fez uma pergunta em relação a finanças. Lá em casa eu gosto de deixar as finanças com a Érica, porque ela tem um pouco mais de controle. Lógico, eu estou sempre olhando, estou sempre vendo as coisas, mas as finanças ficam com ela. Como é que está isso? Como é que está aquilo? E ela fez uma pergunta sobre finanças e eu simplesmente respondi: não importa, não se preocupa com isso. Não se preocupa com isso. Mas foi isso. Algum de vocês, homens, faz isso? Faz, não faz? Mas o Senhor ficou falando comigo o dia todo. Chega para sua mulher de noite e pergunta: como é que você está? Aquela pergunta tinha que sentido. Por que você me perguntou sobre aquilo? Porque talvez tinha mais alguma coisa que eu precisava saber. Eu falei: querida, desculpa, porque eu não dei atenção à sua pergunta. Irmãos, essa vulnerabilidade do nosso coração é o que Deus quer da sua vida. Deus está cansado de ver aquilo que você quer mostrar que você é. Deus está cansado de ver aquela personalidade que você quer dizer que você é. Deus está interessado no seu caráter, quem você realmente é, de noite em casa, quando ninguém está te vendo. Quando ninguém está te vendo. Essa semana eu fui participar de um encontro de pastores. Eu falei com os homens que estavam aqui na segunda-feira, e eu quero, em nome de Jesus, parabenizar todos os homens que estão vindo. E se tem mais homem que pode vir, venha em nome de Jesus orar. Segunda-feira passada nós tínhamos 11 homens aqui orando, e os irmãos não entendem quando o homem começa a orar como é que é. Os irmãos não entendem como é que é. E eu te proclamo a vir orar na segunda-feira. Você vai sentir algo diferente de Deus aqui. Mas nessa semana, nós reunimos os pastores de Tampa e dessa área de Tampa Bay para conversar sobre a pornografia através da internet. E, irmãos, foi dado um dado: 80% dos membros de igreja têm, homens masculinos, têm problema com sexualidade na internet. E vem alguma coisa que é deprimente, depravante, é alguma coisa que os deixa presos na pornografia da internet. Mulheres em casa, põe o computador na sala, virado para que todo mundo veja. Não deixa seu marido ficar no quarto sozinho. Em nome de Jesus. Não deixa. Ajuda ele. Pergunta a ele se está acontecendo alguma coisa. Pergunta a ele como é que você pode ajudar.
Tinha um rapaz lá de Nova York, eu posso falar isso porque aqui não tem muita criança. Tinha um rapaz lá de Nova York que ele não tem esposa, né? A esposa o abandonou. E ele virou para mim, estava conversando um pouco sobre pornografia na internet. E ele falou assim: pastor, eu não entendo como é que esses homens que têm mulher em casa se pegam na internet com a pornografia na internet. Vai para a mulher, corre para a cama. Vai olhar a internet para quê? Mas eu quero dizer para você, mulher dessa noite, homem dessa noite, não vire estatística, separe a sua vida do Senhor. Porque o diabo está rugindo ao seu redor e está colocando coisa na sua cabeça. E o que parece que não é nada, tira você da santificação pelo Senhor. E o Senhor quer que você separe para Ele o seu corpo, a sua mente, o seu entendimento. Mas também nessa área de separação é necessário que nós tenhamos uma posição de salvo. Daniel, quando estava na Babilônia, e ele foi colocado ali na parede, e foi colocado naquele palácio, e foi dito a ele o que não fazer, o que ele não podia fazer, ele fez, e ele tomou uma posição, porque o Deus que estava com ele, ele sabia que era maior do que o Deus que estava com todos os outros. Então nessa noite, querido, eu quero falar para você, o Deus que está com você é maior do que a opressão que você está sentindo. E em nome de Jesus, se você tomar uma posição de separação, uma posição de compromisso, uma posição de santidade com o Senhor, Ele vai te honrar. Em segundo lugar, a separação não é só uma posição, mas a separação é um processo. É um processo. Eu falava com Cláudia ontem, quando ao pastor Dave, que compartilhou comigo como ele viu em um sonho o que aconteceu com Lázaro, quando Lázaro foi ressuscitado por Jesus. Ele disse: olha, Jesus não ressuscitou Lázaro sozinho. Jesus, quando chega ali ao quarto dia, eu falei com o Cláudio, Jesus podia fazer assim, ó, Sil, pedra, roda aí, pedra, sai daí, abre o túmulo, abre. Vou fazer assim com o dedo e a pedra rolar. Mas ele pediu que rolasse a pedra, não foi isso? Então teve que ter gente que ir lá e rodar e tirar a pedra. E aí Jesus dá a voz de autoridade. O que você pode fazer, Jesus não faz com você não. Mas o que você não pode é que entra no ar. A pedra as pessoas podiam tirar. Então ele mandou rolar a pedra. E aí ele falou: levanta, Lázaro. E aí eu fico pensando o seguinte, né? Eu estava falando com o Cláudio, né? Lázaro está ali deitado, todo enfaixado, com faixa na cabeça e tudo. Ele deve ter levantado assim, né? Uma múmia. E para andar agora? Né? Imagina a cena, não é assim? Todo enrolado, cheio de faixa. Não é não, Danilo? Agora, estava vivo, não estava? Mas estava enrolado. Está cheio de gente na igreja, Robson, que está vivo, Marcelo, mas está enrolado. Está enrolado. Não consegue. E aí Jesus olha para todo mundo que está ali, Paulo diz o seguinte: vai lá e tira o pano dele. Tira a faixa dele. Sabe qual é a mensagem para você nessa noite, irmão? Ao invés de você apontar para o irmão, ao invés de você falar que o irmão não vale nada, que o irmão não é crente, vai lá e tira a venda dele para ele ver. Em nome de Jesus, seja bênção na vida dele, porque Jesus já salvou ele como ele salvou você, e não existe um melhor do que o outro. Nós temos que ajudar no crescimento, é um processo. Precisamos entender o processo de ajudar aqueles que não têm força de fazer sozinho. E o Senhor deu para a gente essa capacidade. Nós temos, não somos espirituais. Você que é mais espiritual, vai lá e ajuda, tira a faixa. Agora você que está enfaixado, em nome de Jesus, não faz de besta aí não, metida boba aí, eu não preciso não, então vai pulando aí, até cair, bater com o nariz. Em nome de Jesus, aceita aquilo que vem do Senhor para você. Vocês estão entendendo essa mensagem? Tem alguém enfaixado aqui? Em nome de Jesus, vai te enfaixar nessa noite. Tem alguém aqui que consegue te enfaixar? Em nome de Jesus, procure alguém que você acha que está enfaixado e desenfaixa na oração e no poder do Jesus Cristo. Faz isso, irmão. É isso que Deus quer, uma igreja saudável. É um processo que nos leva à santificação. Nós não podemos simplesmente achar que somos salvos, somos santos e acabou. Temos que procurar essa santificação diariamente. Buscar esse crescimento com o Senhor. É necessário que nós façamos isso. É necessário que nós tenhamos entendimento disso. É necessário que nós busquemos ao Senhor com singeleza, com alegria de coração. É necessário que nós entendamos que o Senhor quer algo diferente de nós.
nós. E o que ele quer é que nós tenhamos um processo de santificação. Eu leio esse texto de 1 Coríntios, e daí eu volto em Atos no capítulo 18, e diz que o chefe da sinagoga, ele aceitou a palavra, com todos os costumes dos judeus, com todos aqueles rituais, mas ele aceita. E aí no capítulo 18 de Atos, quando conta o que aconteceu, os judeus ficaram muito raivosos, muito nervosos com Paulo, porque Paulo começou a pregar a palavra. E na verdade ele começou ali em Corinto meio complicado, porque ele não recebeu o salário deles, porque eles não estavam entendendo que eles tinham que ajudar financeiramente. E eles vão fazer tendas, né? Ele começou a trabalhar. E acontece que o texto nos diz que vai passando e os judeus se rebelam contra ele. E quando eles se rebelam contra ele, eles vão lá para o procônsul da cidade e levam Paulo e diz aqui, está aqui ele está ensinando coisa que não presta para a religiosidade da cidade. E o procônsul olha aqui e fala assim, isso é coisa de judeu, não vou meter nisso não. Vai embora. E deu carta livre a Paulo para Paulo continuar pregando. E sabe o que os judeus fizeram? Deram uma surra no chefe da sinagoga. Olha o nome dele ali, em Atos, é Sóstenes. Olha o nome de quem que Paulo começa a escrever na carta de 1 Coríntios. Paulo e Sóstenes. O coração duro, mas provavelmente que aceitou Jesus depois. E quando você aceita Jesus, Adilson, não tem jeito, a gente tem que mudar, a gente tem que santificar, a gente tem que procurar uma nova vida com o Senhor. A gente tem que buscar aquilo que o Senhor tem para a gente, Sanderson. Não adianta ficar parado, vendo as coisas acontecer. É necessário uma mudança de vida. Sabe por que, irmãos, nós estamos desse jeito? Porque nós estamos entendendo que o Senhor Jesus está voltando. E Ele está perto. E nós estamos passando os nossos dias como se isso fosse acontecer depois. Não é agora não, é depois. Mas o Jesus está chegando, Ele está voltando. E você está preparado para o Senhor. Para mim, um texto tremendo que fala sobre santificação e como realmente melhorar ou separarmos ou nos santificarmos melhor está em Efésios, no capítulo 5, versos de 1 a 11. E esse texto diz, digo-vos que Efésios 5, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e entregou a si mesmo por nós, como oferta de sacrifício, em aroma suave. E em Efésios capítulo 5, versos de 1 até o verso 11, ou até o verso 15, você pode ter um pouco mais, Paulo vai mostrar para aqueles que estavam em Éfeso, para nós, o que é necessário para a gente melhorar na santificação, ou para nós agirmos na santificação. E em primeiro lugar, no versículo 1, ele diz que nós devemos ser imitadores de Deus. Imitadores de Deus. Oh, Jesus, imitadores de Deus. Nós não conseguimos entender o que é isso. O que é ser imitador de Deus? Cláudia Alves, uma mulher lá do Brasil, ela disse o seguinte, que eles estavam numa reunião de mulheres, como vocês têm aqui com 22 mulheres, elas estavam numa reunião de mulheres, e quando elas começaram a ler o livro de Malaquias, e no livro de Malaquias, no capítulo 3, diz, e assentar-se-á como fundidor e purificador da prata. Ou seja, vai sentar com aquele que funde e purifica a prata. E ela falou, o que esse texto quer dizer? O que esse texto quer dizer? Então essa mulher saiu a procurar o que isso quer dizer. E ela procurou lá um cara, um cara que fundisse prata, que trabalhasse com prata, para que pudesse entender o que quer dizer isso, não é isso? Como fundidor, como purificador da prata. E ela sentou e começou a perguntar como é que faz, como é que é o refinamento da prata. E ele falou, olha, a prata você tem que colocar ela no meio do fogo. E na hora que coloca ela no meio do fogo, ela falou assim, como é que vamos fazer? Vamos sair, vamos voltar depois? Não, nós vamos ficar aqui olhando o que está acontecendo com a prata. E aí então, eles passam aquele processo de olhar a prata pegando fogo, onde as chamas eram mais quentes, de forma a queimar as impurezas. Ela então perguntou, ela falou assim, olha, o que está acontecendo aqui, não é isso? Você fica olhando para essa prata pegando fogo, olhando para essa prata pegando fogo, quando é que você sabe que é prata mesmo? Para que você está olhando tanto? E ele disse, eu olho todo o tempo, sabe por quê? Porque quando ela vira prata mesmo, ela reflete o meu rosto. E aí eu sei que chegou no ponto. Irmãos, em nome de Jesus, Deus quer te purificar como prata, de tal maneira que quando você fique purificado, Ele possa ver em você a imagem dele. É isso que Deus tem para nós nessa noite, irmãos. Nós não estamos entendendo isso.
processo de santificação, é o processo onde nós queremos parecer com Deus. Não eu, não a minha vontade, não o meu querer, aquelas coisas que eu faço porque a carne me leva a fazer, aqueles pecados que eu faço porque eu não consigo vencer. Quando eu estou sozinho, eu faço e ninguém viu, ninguém sabe o que está acontecendo. Deus sabe, Deus sabe. Entrega ao Senhor a tua aflição e Ele vai tirar você dessa situação, porque Ele quer de você, em você, o processo da santificação. Deus quer fazer de você um crente melhor. Mas Ele quer fazer de você um crente melhor, para que você tenha, em nome de Jesus, a salvação em Cristo Jesus, a salvação que só Ele pode dar. O principal objetivo, de um cristão deve ser a santificação. A doutrina da santificação ou da perfeição cristã é uma das principais doutrinas cristãs. Precisamos nos conscientizar e buscar forças em Cristo para nos santificarmos para o Senhor. Santificação é uma questão de posição. Santificação é uma questão de posição. Devemos ser imitadores, devemos andar em amor, devemos andar em pureza, devemos andar em luz, devemos andar em vigilância, porque Jesus Cristo está chegando. E como aquela parábola, não é isso, das virgens, onde ali nós podemos ver que 5 estavam preparadas e 5 não. Se nós levarmos isso a sério, irmãos, se Jesus Cristo voltasse agora, provavelmente metade de nós não iríamos. E dessa metade, se 80% está cometendo alguma coisa na internet de prostituição, acho que mais 80% desses 50% não iria. Em nome de Jesus, tira isso da sua vida, em nome de Jesus. Santifica a tua vida ao Senhor. Separe-se para o Senhor, porque Ele tem grandes planos para você. Ele quer que nós sejamos diferentes e diferenciados. Finalizando, irmãos, nessa noite, quando nós lemos esse texto, que tem muito mais coisas que eu podia falar e praticar e dizer para vocês nessa noite, por exemplo, o texto de Romanos capítulo 1, versos 24 até o verso 28, quando fala da prostituição, do homossexualismo, Paulo escreveu aquilo da cidade de Corinto. Ou seja, tudo que ele escreveu para os romanos, ele estava vendo ali naquela cidade. Do que não valia nada, do que não prestava. Mas para mim, finalmente, nessa noite, 1 Coríntios, do capítulo 1 ao versículo 9, nós podemos ver o segredo de entender o que Deus, o que Cristo quer que nós entendamos. Eu entendo 7 lições aí que o Senhor quer que nós entendamos. A primeira é essa: a igreja é um povo separado para Deus. Olha para quem está do seu lado e fala: você é separado para Deus. Você é separado para Deus. Eu quero falar uma coisa para você, Robson. Nós temos 2 endereços como igreja. Nós temos 2 endereços. O endereço físico, que é o nosso endereço. Nós estamos em Tampa. Mas nós temos um endereço espiritual. Nós estamos em Cristo. Nós somos de Cristo. Em segundo lugar, nessa noite, eu quero falar para você: a igreja do Senhor não tem dono. Tem gente que vem para a igreja, acha que é dono da igreja, não é assim? Vocês conhecem alguém que é assim? Você às vezes acha assim? Se Jesus quisesse passar a igreja para alguém, tinha dado um papel passado aqui, ó. Passo hoje, pastor Carlos é o dono da igreja da paz e Tampa. Pastor não é dono de igreja. O dono da igreja é o Senhor Jesus. E às vezes nós cometemos erros tremendos e não somos santificados na igreja, porque nós achamos que a igreja é nossa. E que na igreja eu vou fazer o que eu quero, como eu quero. Deus não te deu o papel passado para estar passando a igreja para você. Em nome de Jesus, entenda isso nessa noite. Em terceiro lugar, a igreja é chamada para a separação, para a santidade. Deus quer que a igreja, não só você, Elias, não só você, Gesiel, não só você, Marta, não só eu, Carlos. Deus quer, não só você, Rosa, Deus quer que a igreja seja santa. Adilson, Deus quer que a igreja seja santa. Nós somos chamados à santificação, gente. A igreja tem que ser santa. A igreja é universal, é a 4ª lição. Muitos de nós andamos por aí como se fôssemos os únicos donos da salvação. Ah, você é de qual igreja? Não sei se vou estiver no céu, não. Como se a salvação fosse uma coisa nossa. Paulo diz o quê? Aos crentes espalhados pelo mundo.
A igreja do Senhor não é em Tampa, a igreja do Senhor não é na Flórida, a igreja do Senhor não é nos Estados Unidos, não é no Brasil, a igreja do Senhor é do mundo. E nós devemos entender isso que o Ivan diga, que temos que contribuir com missões, fazer missões e entender que o Senhor Jesus vai voltar quando o mundo ouvir da palavra. Nós não somos os únicos donos da salvação. Nós não somos os exclusivos da salvação. Em quinto lugar, é isso, a igreja é um povo enriquecido pela graça de Deus. Paulo diz isso, que nós somos um povo enriquecido, nós temos mais do que precisamos. Ontem eu falei no churrasco, eu disse o seguinte, né, que o judeu tem a expressão shalom, né, e shalom quer dizer paz, né, então traduz para o Brasil, para o português, shalom é paz, mas no hebraico não é paz, no hebraico shalom quer dizer, você não está tendo guerra, mas você não só não está tendo guerra, como está sendo abençoado pelo Senhor. Olha para quem está do seu lado, de shalom na sua vida. Você não só tem paz, mas você é abençoado do Senhor. Em nome de Jesus. Shalom para você, Pet. Shalom para você, irmão. Shalom para você, irmão. Shalom. O Senhor vai te abençoar. O Senhor quer te enriquecer. O texto diz isso para a gente. A igreja é um povo que espera a segunda vinda do Senhor Jesus. Irmãos, se eu falasse aqui agora para você e perguntasse, quem literalmente acha que Jesus Cristo pode voltar nessa noite? Levante a mão. Será que você levantaria a mão na noite? Pastor, eu acho que isso. Não, acho que não, pastor. Acho que pode ser amanhã, daqui uma semana, daqui 3 meses. Né? Igreja acorda. 2000 anos atrás, Paulo falava com Corinto: ei, o Senhor Jesus está voltando. 2000 anos depois, eu quero falar para você: Jesus Cristo está mais perto do que você pensa. Jesus Cristo está mais perto do que você pode imaginar. Em último lugar, é isso. A igreja é um povo que tem dependência da fidelidade de Deus. Paulo diz isso. Confie na fidelidade do Senhor. Marcos, eu posso deixar você meio triste com algumas atitudes. Zezinho, Marcelo, Robson, Paulo, eu ou qualquer um aqui pode às vezes não conseguir entrar no seu coração e dar a você aquilo que você precisa, mas o meu Deus pode superar isso em você. Indiferente de mim, o meu Deus não vai falhar na sua vida. Mas você confiar na fidelidade do Senhor. Você tem que entender que Ele quer fazer por você e que Ele vai fazer o impossível na sua vida. 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 16. Pedro cita um texto que está em Levíticos, no capítulo 11, versículo 44, que você devia ter sua Bíblia marcada nesses 2 lugares. 1 Pedro 3,16, Levíticos 11, 44, o Senhor diz: sede santos, porque eu sou santo. Sede santo, porque eu sou santo. E lá no céu, nesse momento, irmãos, arcanjos estão cantando e gritando: santo, santo, santo. Lá no céu, nesse momento, querubins estão dizendo para o Senhor: santo, santo, santo. Lá no céu, nesse momento, os serafins estão dizendo a Deus: o Senhor é santo, o Senhor é santo, o Senhor é santo. Lá no céu, nesse momento, anjos estão dizendo: Deus, tu és santo, o Senhor é santo. Apocalipse capítulo 4, capítulo 19 nos diz que os 24 anciões, vestidos de branco, eles chegam diante do Senhor, tiram as suas coroas, jogam e dizem: o Senhor é santo, o Senhor é santo. Será que nessa noite você pode falar comigo: santo, 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 o Senhor é santo? Deus, nós te damos graça pela tua palavra. Deus, nós entendemos, ó Deus, que o Senhor é santo. Deus, nós entendemos, ó Deus, não só que o Senhor é santo, mas que o Senhor quer que nós sejamos santos, como o Senhor é santo. E nessa noite, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, passa no nosso meio. Vem, Jesus, e dá
Dá-nos, ó Deus querido, acima de tudo, posição de santidade, posição de aceitação de que o Senhor é o Deus dos deuses, que não existe outro Deus a não ser o Senhor. E quando nós aceitamos o Senhor, ó Deus, nós somos separados e consequentemente santos. Mas acima de tudo, ó Deus, dá-nos entendimento, ó Deus querido, do processo de santificação, de que a cada dia, ó Deus, nós sejamos diferentes, separados deste mundo, ó Deus, que nós estamos aqui, ó Deus querido, mas que não somos dele. E que nós possamos, ó Deus querido, em nome de Jesus, entender a necessidade que temos de sermos contigo. Deus, com a prata, nessa noite eu te peço, trabalha em nosso coração, queima aquilo que é impureza, e que as nossas vidas reflitam a tua imagem, o teu rosto e a tua glória, porque nós te amamos. Nós dizemos que o Senhor é santo, o Senhor é santo, o Senhor é o santo de Israel e de nossas vidas, em nome de Jesus. É agora que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus, coinonia, comunhão, essa comunhão possa estar aqui com a Igreja da Paz, com a igreja que proclama o teu nome na Flórida, nos Estados Unidos, no Brasil, no mundo, com os governantes desse país, com aqueles, ó Deus querido, que foram atacados ali em Boston. Deus tem misericórdia, com os processos, principalmente o processo de legalização, de imigração, ó Pai, que o Senhor possa estar com todos aqueles ali e direcionar essa nação a voltar-se para Ti, hoje e para todo sempre. Amém. Amém. E amém. Irmãos, eu quero que vocês vão em paz, em nome de Jesus. Levanta aí agora, não deixe de dar um abraço, pelo menos uma ou duas pessoas. Eu só queria lembrar para você que no próximo domingo o pastor Daniel Olese vai estar conosco. Lembra aquele pastor missionário na África, Malawi, Moçambique? Pastor Daniel Olese vai estar conosco. E o testemunho é maravilhoso. Você não pode perder e não pode deixar de trazer alguém para ouvir o testemunho dele. Amém? Vão em paz, irmãos. Amanhã culto de homens. Segunda-feira, amanhã culto de homens.